Vamos entrevistar agora Valdecir Luiz Folador, presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, ACSURS. Valdecir, qual avaliação o senhor faz em relação ao desempenho da suinocultura brasileira nesse primeiro trimestre, em relação principalmente ao mercado interno? Olha, a avaliação nesse momento ela é um pouco complicada, porque nós estamos numa situação de mercado, principalmente nos últimos 2 meses, onde a gente vem sofrendo aí quedas significativas no preço do quilo do suíno vivo. E hoje os preços que o produtor está recebendo pelo quilo do suíno vivo está batendo abaixo do custo de produção. Então, nesse momento, o produtor está uma situação complicada. Se tinha uma visão de que nós teríamos sim um primeiro semestre um pouco complicado, mas não há tanto para nós termos aí preços abaixo do custo de produção. Então, acho que é um momento de transição, um momento que esperamos que dure pouco esse espaço de tempo o produtor aí produzindo abaixo do custo de produção e que nós tenhamos logo uma recuperação de preços aí no final desse primeiro semestre, para que a suinocultura volte aí com tranquilidade aos seus patamares, aí os produtores poderem ter renda novamente na atividade. O ano fechou com a suinocultura com bons preços pagos pelo suíno. Que fatores levaram a essa queda no valor pago pelo suíno? Olha, nós poderíamos apontar algumas situações. Se nós olharmos o primeiro trimestre, os preços foram achatando, foram caindo, mas de uma forma mais gradativa, ainda deixando rentabilidade. A partir do segundo trimestre que nós tivemos um agravamento na queda de preços. Nós atribuímos a exportação. Nós temos um volume menor exportado nesse início de ano, comparados com o ano passado. Nós temos outra situação, a greve dos caminhoneiros, eu acredito que ainda está causando algum reflexo em relação à suinocultura, porque nós temos ainda muitos animais pesados no campo, as escalas de abate não chegaram ainda dentro do patamar normal que vinha sendo. Então, além disso, nós temos esse aumento de peso, que isso é um volume de carne maior no mercado, e também a crise econômica brasileira. O consumidor aí está sentindo a falta de dinheiro no bolso, a alta carga tributária, a conta de luz, tributos de início de ano, aumento dos combustíveis. Então, isso tudo que o consumidor está tendo que desembolsar para poder manter esses tributos, essa conta de combustível, conta de luz e outra tributação, sem dúvida alguma ele vai tirar de algum lugar, vai encurtar na alimentação ou em outros gêneros de primeira necessidade. E dentre eles, sem dúvida alguma, a carne suína, ela tem uma grande importância hoje para o nosso consumidor. Então o consumidor vai encurtar, vai comprar menos, vai comer menos carne durante o mês, durante a semana, vai substituir por outra carne, no caso aves, que possa estar mais em conta. Então eu acredito que esses são os principais fatores que têm trazido aí essa queda de preço aí para os preços do quilo do suíno vivo pago ao nosso produtor. O senhor acredita que essa tendência ao longo do ano vai se manter em relação a custos e preço do suíno? Olha, tem uma projeção e as informações que a gente busca no mercado, há uma previsão que a partir do mês de maio, junho, haja uma retomada novamente nas exportações. O ano passado que salvou a lavoura, vamos dizer assim, salvou a suinocultura, foi muito a questão da Rússia, a exportação para a Rússia, que foi num volume bem superior do que vinha acontecendo em anos anteriores. Esse ano a Rússia ainda não voltou totalmente as compras e há uma projeção de que a partir de maio, início do segundo semestre, isso seja retomado de uma forma mais intensa, de uma forma mais gradativa. Então a expectativa e as informações vêm em cima dessas notícias de que nós precisamos melhorar esse fluxo de exportação. E o mercado interno, eu acredito que tudo está relacionado realmente à crise econômica, às dificuldades de mercado, é que vem trazendo essa questão, também agravando a questão da exportação aí para os produtores terem preços bastante abaixo da necessidade de hoje. O preço da carne bovina está elevado no mercado interno, também no mercado internacional, mas no tocante ao mercado interno, esse preço da carne bovina pode beneficiar o consumo de carne suína?
Olha, se nós olharmos pelo preço da carne bovina, sem dúvida alguma a suinocultura não deveria estar nesses preços ruins que está o suíno. Então eu acredito que se talvez a carne bovina não tivesse com esses preços tão elevados, poderia se ter uma situação um pouco mais grave ainda em relação ao preço dos suínos. Por outro lado, o que se pode também concluir é que o preço baixou para o produtor, mas no atacado e no varejo nós não vimos redução de preços da carne suína para o consumidor, de nenhum corte, de nenhum produto. Então talvez o atacado e o varejo está utilizando a dificuldade de estar conseguindo vender mais carne bovina pelo alto preço e mantendo altos preços na carne suína para tentar recuperar a rentabilidade que ela não está tendo em relação à carne bovina. Então pode-se fazer esse tipo de comparação, porque tradicionalmente a carne bovina, ela sem dúvida alguma, ela tem uma relação de beneficiar a carne suína em relação a preços quando ela tem valores bastante significativos. E a avicultura, nós temos aí com carne de frango à disposição do nosso consumidor também a preços bem acessíveis, então é um atrativo, é um produto que acaba fazendo com que o consumidor, que nem eu disse antes, pela falta do dinheiro, porque encurtou o salário, pelos tributos que aumentaram, por essa questão toda econômica, ele vai direcionar para conseguir manter a alimentação na sua mesa, não reduzindo a quantidade, mas substituindo produtos. E pode estar tirando do cardápio dele parte da carne suína, parte da carne bovina, pelo alto custo que ela está tendo para o consumidor nesse momento. Para finalizar, eu queria que o senhor falasse em relação a 2015, como que o senhor classificaria a possibilidade desse ano? Olha, nós tínhamos toda uma projeção para o ano de que 2015 seria um ano não igual a 2014, com bons preços, com rentabilidade ao produtor, mas também não o produtor já está trabalhando com prejuízos nesse momento do ano. Mas eu ainda tenho uma expectativa, acredito que no segundo semestre nós deveremos ter uma retomada desses preços, preços cobrindo o custo de produção e voltando a deixar margem ao produtor, porque o custo de produção em si está estabilizado. Nós olhar o preço do milho, do farelo de soja, comparados com o mesmo período do ano passado, nós temos um custo de produção muito parecido. Então eu tenho uma expectativa que ainda o segundo semestre nós deveremos ter uma retomada de melhores preços, o produtor voltar a ter rentabilidade na atividade de suinocultura, mas para isso é importante que o produtor tenha cautela, não adianta nós sair ampliando granja, aumentando o plantel, porque logo aí na frente nós vamos ter uma super oferta de animais. 2016 sinaliza isso, porque tem projetos novos, tem aumento de suinocultura, e aí a tendência, quando nós produzimos mais do que a demanda de mercado interno e externo, sobrando produtos, consequentemente nós vamos ter menor preço na nossa matéria-prima. Então é importante o setor começar a calibrar a mão nos investimentos e com calma, com cautela, e produzir aquilo que o mercado necessita realmente, tanto externo quanto interno, para que a gente possa ter um equilíbrio e o produtor conseguir ganhar dinheiro na atividade. Nós conversamos com Valdecir Luiz Folador, presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. TV Gesuli, na cobertura da AVSUI 2015.